Ah, aqui aparece. Aparece. Muito obrigada por contribuir com a SBF, né? E hoje a gente entrevista o professor Rickson Mesquita, do Instituto de Física da Unicamp, para falar sobre os dados da Covid-19, que tem sido um tema muito recorrente na imprensa por conta da pandemia, né? E também material de análise de muitos físicos pesquisadores. Aí, para iniciar a conversa, eu gostaria que você contasse assim, como é que você se interessou pela análise de dados da Covid-19 e com que você trabalha geralmente. Legal, mas obrigado pelo convite. É, Então, na verdade, acho que é uma junção de vários fatores, né? Primeiro, eu preciso dizer que eu não sou epidemiologista, né? Não trabalho com modelos epidemiológicos, nunca tive contato com isso. Mas eu trabalho com uma interface na medicina, trabalho bastante com neuroimagem, né? E o que a gente faz, basicamente, no laboratório, todos os dias, é desenvolver sistemas, particularmente sistemas ópticos, né? E para medir o funcionamento cerebral e analisar os dados que surgem dessas informações, né? E são dados bastante complexos, no sentido de que eles têm muitas dimensões, há muitos fatores que influenciam nesses dados e por aí. Então, assim, analisar dados está no meu dia a dia. Né? E, enfim, desde que começou todo o isolamento e toda essa função, eu tenho visto, tenho acompanhado bastante a imprensa, acho que não se fala de outra coisa, né? E, o que é bom, porque as pessoas precisam se informar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto uma enxurrada de informações totalmente não precisas e, eu diria, até antiquadas dos dois lados, né? Tanto de quem é a favor do isolamento e tenta chamar a atenção para essas coisas, quanto de pessoas, né, que tentam defender o outro lado. Né? Então, assim, eu percebi que há uma confusão muito grande do que as pessoas fazem com os dados. Elas pegam, muitas vezes, um ponto, né, de uma informação imensa e complexa e tentam tirar conclusões a partir daí e por aí vai. Né? Então, eu não achei isso uma forma muito adequada de você lidar com essas informações todas a respeito do Covid e resolvi analisar, né, pegar as informações oficiais que são divulgadas tanto pelos órgãos mundiais quanto pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil e tentei informar um pouco melhor as pessoas. Então, essa foi como eu comecei com tudo isso, né? Fazendo aquilo que eu já faço, num outro contexto agora, mas com um caráter de informar mais as pessoas e, e tentar diminuir um pouco a quantidade de confusões que eu tenho visto, particularmente nas redes sociais. Né? Mas mesmo a grande imprensa, nos veículos de imprensa, você vê uma quantidade de informação muito complicada. Né? Então, um exemplo fácil que eu te dou hoje mesmo, se você entrar no site, né, de um dos principais veículos de informação do Brasil, eles fazem a comparação, né, do número de mortes que a gente tem no Brasil 30 dias após o primeiro óbito e o número de mortes que tinha na Itália, né? O primeiro óbito. E aí, o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Né? Isso é só um ponto numa trajetória de quantidade de mortes de países completamente diferentes, com densidades demográficas completamente diferentes. O próprio Brasil, que tem uma heterogeneidade imensa, né? Você resume tudo isso num único ponto, né, 30 dias depois, isso não traz informação nenhuma. Eu até ia perguntar isso, né, para você. Como é que faz esse tipo de análise, né, de utilizar os dados da Itália, que é um país pequeno na Europa, com os costumes totalmente diferentes daqui, com um cenário da epidemia no Brasil, que é um país de dimensão continental,
é discrepante mesmo. Tem ocorrido muitos erros na mídia quando eles fazem essa comparação, assim, como você estava explicando. Você percebe que tem assim, muitos erros por conta do tempo que aconteceu lá, ou as diferenças mesmo de clima. O que você nota mais de diferente assim, que acaba pegando nesses erros de divulgação quando fazem essas comparações? Assim, a gente pode pegar por vários pontos, né? Tudo que você falou é verdade, né? O clima pode influenciar. Aí eu não sou epidemiologista, mas até onde eu entendo, o clima pode influenciar, a taxa de mutação depende do clima, a densidade populacional que a gente conhece e sabe que varia muito no Brasil, influencia na taxa de contágio. Então, assim, são vários fatores que você pode pegar, né? E até mesmo qual é a variável que você está analisando. Né? Então, as pessoas gostam muito de olhar, por exemplo, a quantidade de casos diagnosticados. Né? E o fato é que cada país contabiliza ou tem uma metodologia para fazer os testes, cada país tem uma quantidade de testes possível para ser feita. Então, assim, você vai tentar comparar essas coisas, elas simplesmente não são comparáveis. Né? Eu sempre gosto de, né, olhando com um olhar de físico, né, eu vejo todos esses números como uma medida. Né? Então, você saber a quantidade de casos que você tem em função do tempo, ou a quantidade de óbitos que você tem em função do tempo, é uma medida. E quando você coleta qualquer medida, ela tem uma incerteza, né, né, que está relacionado com o fato de como você fez essa medida. E as pessoas ignoram isso na maior parte do tempo. Né? Então, quer dizer, quando você diagnostica, quando você fala de número de casos diagnosticados, isso tem uma incerteza que é enorme, que vai variar da quantidade de testes que você tem disponível para fazer e por aí vai. Né? Quando você fala de óbitos, eu acho que você diminui um pouco essas incertezas, né? Porque o óbito é mais fácil de você contabilizar, uma vez que é um evento, né? Que você não tem como negar. Mas ainda assim é a subnotificação. Você não pode necessariamente atribuir todos os óbitos, né, ao Covid especificamente e por aí vai. Né? Então, assim, mesmo, né, tendo uma medida um pouco mais precisa, eu diria, né, que mostra um retrato mais fiel do que está acontecendo, quando você olha para o número de óbitos, ele também tem uma incerteza. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu vi no seu texto contra dados, não há argumentos, mas há interpretações, que você prefere analisar o número de óbitos. Exatamente para ter mais essa precisão, ou tem mais algum fator que envolve Não, essa acho que, análise? particularmente, na época que eu escrevi esse texto, só se falava do número de casos diagnosticados. O que Uhum. ainda é compreensível, porque naquela época o Brasil ainda tinha uma quantidade de óbitos muito pequena. Né? Então, quando você quisesse forçar uma comparação com todos os outros países, as pessoas naturalmente estavam indo para o número de casos diagnosticados. Só que, de novo, é uma medida que tem uma incerteza muito grande. A forma como a gente está diagnosticando aqui é só por falta de testes, né? É só para os casos mais graves. Então, isso já vai fazer uma tendência muito grande para aquilo que está diagnosticando. Né? A forma como a Coreia do Sul fez, por exemplo, foi um diagnóstico em massa. A forma como a Alemanha fez foi um diagnóstico em massa. Né? Então, são formas diferentes de você contabilizar, e por isso eu não gosto muito de olhar para o número de casos diagnosticados. Eles refletem mais a incapacidade de um país de testar do que, de fato, alguma informação sobre o Covid, na minha opinião. Né? O número de óbitos, para mim, é um pouco mais simples de você analisar, justamente por ter uma incerteza menor. Né? Então, quando você olha para o número de óbitos, você tem aí uma margem muito grande e se esses óbitos forem, né, por alguma insuficiência respiratória, a probabilidade deles serem atribuídos à Covid é muito alta, né? Porque a gente sabe, e as pessoas gostam de lembrar, que a taxa de letalidade das outras doenças é relativamente baixa comparada com a do Covid. Né? Então, isso faz com que a probabilidade por morte por insuficiência respiratória acaba sendo muito provavelmente atribuída à Covid nessa época, né? Para que se relaciona com o tempo. O preço que você paga é que isso te ajuda
a contar a história de trás para frente, mas não te ajuda muito a tomar atitudes, porque o período entre uma morte acontecer, né? Por exemplo, no Brasil, a diferença entre o primeiro caso diagnosticado e a primeira morte foi da ordem de 20 dias. Né? E é mais ou menos esse número, né? Varia aí, mas ele é da ordem de 3 semanas. Então, quando eu vejo o número de mortes hoje, o que eu estou vendo é o resultado do que aconteceu há 3 semanas, né? Do ponto de vista de diagnóstico. E que já é algo que, né, está relacionado com o período de incubação é da ordem de 5 a 10 dias. Então, eu estou falando aí de 28 dias desde a contaminação de fato, né, quando eu olho para o número de mortes. Então, quer dizer, você tem um descasamento, né, de 21 a 28 dias quando você olha para o número de mortes. Então, é só um reflexo do que aconteceu há 28 dias atrás. Né? Então, assim, fica muito difícil de você prever e tomar qualquer atitude em relação a isso. No entanto, é uma forma mais fácil de você entender o que está acontecendo. E aí, no Brasil, a gente tem uma grande vantagem, porque a gente pode... Né, esse vírus está chegando muito tarde aqui. Então, isso significa que a gente pode olhar para o que aconteceu em vários outros lugares, né, e usar essas informações aqui no Brasil. De novo, eu acho que não dá para a gente pegar o que aconteceu na Itália, na Espanha, na Alemanha, ou em qualquer outro lugar, e comparar com o Brasil como um todo. Né? A gente tem que estar olhando isso considerando as variabilidades que a gente tem no Brasil. Né? Então, vou te dar um exemplo que eu quero dizer. São Paulo tem uma densidade populacional muito alta, assim como o Rio. Né? São capitais que se aproximam de grandes capitais europeias do ponto de vista de densidade, do ponto de vista de transição, né? de mobilidade das pessoas. Então, quando eu quiser olhar para uma informação do estado de São Paulo ou Rio, talvez eu possa olhar algumas cidades ou até mesmo países europeus. Né? Amazonas tem uma dinâmica completamente diferente. Né? Não só de infraestrutura, mas é uma mobilidade muito menor do que São Paulo, muito menor do que o Rio. É uma densidade populacional muito menor. Manaus é a grande capital, mas todo em volta tem uma densidade populacional muito baixa. Então, assim, não dá para eu colocar tudo no mesmo saco e falar é Brasil. Né? A gente precisa separar esses diferentes casos e tentar entender localmente. Idealmente, a gente deveria estar fazendo isso cidade a cidade. Né? Mas como nem o Ministério da Saúde tem essas informações cidade a cidade, o máximo que a gente consegue fazer com os dados que a gente tem no Brasil é estado a estado. Nossa, isso é um delay muito grande, né? Porque, enfim, até entender o todo, né, para poder agir de uma maneira eficiente. E assim, e quais as ferramentas que você usa para fazer essa análise dos dados que você menciona? As ferramentas de software? Bom, a primeira coisa que eu preciso são dos dados, né? E aí, os dados eu acabo conseguindo ela nos sites oficiais. Então, o Ministério da Saúde já há algumas semanas disponibiliza, tem uma plataforma só para informar sobre os dados do Covid, e lá você pode baixar todas as informações separadas por estado do Brasil, né? Quando eu comecei não tinha isso, então eu tinha que ir em boletim por boletim para ter essa informação, né? E para pegar os dados dos outros países, aí você tem diferentes locais, né? O local que eu particularmente gosto de utilizar é o European Center for Disease Control, né, o ECDC, que é uma plataforma europeia para controle dessas doenças, né? Basicamente eles têm lançado relatórios diários de casos e óbitos de todos os países que você tem a doença reportada, e eles têm uma metodologia que é a mesma, né? Então, se você pegar, por exemplo, os dados da OMS, eles mudaram em algum momento no meio da divulgação a forma como eles contabilizam, e por aí vai, né?
Então, eu gosto basicamente desses dados porque eles são sistemáticos. Se há alguma incerteza nesses dados, pelo menos é uma incerteza sistemática, né? Que você não muda conforme o passar dos tempos. Então, os dados, na verdade, eu pego dessas duas plataformas, baixo todos eles, e aí eu tenho feito todas as análises ou em MATLAB ou Python, que são os dois softwares que eu acabo utilizando bastante já na minha área de pesquisa mesmo, né? Tenho utilizado bastante o MATLAB, que é o software muito utilizado em neurociência. Né? E aí o que eu tento olhar e que eu gosto de analisar é basicamente como que o número de mortes vai evoluindo ao longo dos dias, a partir da primeira morte. Né? Então, isso te dá uma informação da dinâmica de mortes, né? De cada país. E isso, na verdade, já te dá uma informação muito legal, que é basicamente a evolução do quadro da pandemia naquele determinado local, né? Seja o país, seja o estado no Brasil. Então, acho que esse, na verdade, é um dos dados que eu gosto bastante. E a outra coisa, a outra informação que eu gosto bastante de olhar é uma informação que vem espelhada na física, né? Então, na física, quando a gente quer entender a dinâmica de qualquer objeto, a gente usa o conceito de espaço de fase, né? Então, a gente faz um gráfico da posição do objeto no eixo X em função de um parâmetro que é proporcional à velocidade no eixo Y. Né? E aí a forma como o objeto se move nesse gráfico vai formar padrões nesse espaço, né? E aí você pode transportar isso também por causa da pandemia, né? Então, o número de mortes num certo instante de tempo é o equivalente à nossa posição, e a quantidade de mortes num certo intervalo de tempo é basicamente o equivalente a uma medida de velocidade, né? A forma como esses óbitos estão evoluindo. E a hora que você coloca isso no gráfico, nesse modelo, né, você vê coisas muito interessantes, que são basicamente como que essa pandemia, como a dinâmica da pandemia está acontecendo em diferentes lugares. E aí você começa a enxergar padrões. Né? Então, primeiro, independentemente do local, do país ou do estado, o que você enxerga é um padrão de crescimento muito similar. Né? Então, você tem uma reta num gráfico, se você coloca isso em escala logarítmica, né? Você tem uma reta que basicamente todos os países passam. Né? O que muda de país para país é o quão alto você sobe nessa reta. Né? Isso vai te dizer a quantidade total do número de mortes, né? Que você está tendo país a país. Mas o mais legal é que você mostra também o efeito das diferentes atitudes que cada país tomou nessa dinâmica. Né? Então, a grande maioria dos países tem uma dinâmica muito similar. Quando eu olho, por exemplo, para a Coreia do Sul, eu vejo uma dinâmica bastante diferente, né? Que é o retrato de uma quantidade de que foi o único país que de fato conseguiu fazer testagem em massa de toda a sua população. Né? Foi um país grande, né? Então há outros países na Ásia que também fizeram. Eu não tenho olhado para todos os países. Quando você olha para o Irã, você vê uma coisa muito interessante, que é uma dinâmica similar à de todos os países, até um certo ponto. E aí, a partir desse ponto, você tem uma dinâmica que é muito diferente de todos os outros países. Né? Então, isso pode estar relacionado, provavelmente, isso pode estar relacionado, por exemplo, com uma inabilidade do próprio governo, que é um governo autoritário, em reportar os dados corretamente. Né? Seja por por consciência, né, sã consciência, seja pela incapacidade de você começar a contabilizar seus mortos. Né? Então, enfim, você vê que os países, né, deveriam seguir uma certa dinâmica, alguns deles se afastam desde o início, seja pelas medidas que foram tomadas, ou lá no final, talvez pela incapacidade de contabilizar mortos, ou pela incapacidade de reportar os valores corretos. Não sei se é muito abstrato, eu tenho gráficos, posso mostrar para vocês do que eu estou falando.
Ah, é legal para ilustrar, né? Depois também o texto, fica bem legal. E, assim, ao todo, quantos países você analisa? Eu, na verdade, vou variando de acordo com os países que acabam se mostrando mais interessantes, né, do ponto de vista de tomada de decisão. Hoje eu tenho analisado da ordem de 9 mais 11, uns 30 países diferentes, né? Então, na Ásia, o caso da China, porque é quem tem o maior histórico, né? Então é onde a gente pode aprender alguma coisa. E aí você tem alguns outros países, Coreia do Sul, Japão. Isso te dá um pouquinho a visão da Ásia, que aconteceu mais cedo, né? No Oriente Médio, o caso do Irã, que para mim foi um caso bastante interessante, justamente por fugir da dinâmica. Na Europa, os principais países, né, que tiveram seus problemas, como a Itália, a Espanha, a Alemanha, que teve uma abordagem bastante diferente, o Reino Unido, né, que teve uma abordagem muito diferente, né, de relaxar completamente lá no início e depois fechar completamente o seu país. Holanda, que tentou uma abordagem, né, de isolamento meio seletiva lá no início, e que rapidamente mudou isso. A própria Suécia, que também teve uma abordagem, né, bastante seletiva lá no início. Os Estados Unidos, né, acho que é um local que tem grande aprendizado, e é o que mais se aproxima do que a gente tem no Brasil hoje, né? É um país com dimensões continentais, com diferentes locais, que variam bastante, né? Não tem uma variabilidade tão grande como no Brasil, mas também tem uma variabilidade entre os estados do norte, né? Nova York, Califórnia, e os estados do sul. E aqui na América Latina eu tenho acompanhado todos os países, né? Então, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, Argentina, que teve uma atitude de fechar o país muito cedo, e tem conseguido frear muito essa dinâmica. O Uruguai, que foi o último país na América Latina a ter alguma questão, e é talvez o país mais isolado da América Latina, então isso é uma densidade populacional relativamente mais baixa também. Enfim, então tenho tentado olhar para o mundo. Na África, eu comecei a olhar para vários países diferentes, mas por diversas questões, principalmente a incapacidade desses países de até diagnosticarem o vírus, né? Isso acontece aqui na América do Sul também, Paraguai tem uma dificuldade muito grande. Então, quando eu olho para alguns países na África, é mais difícil. Então, o único país que hoje eu tenho olhado é a África do Sul. Entendi. Agora eu queria que você falasse um pouco do processo de fabricação de EPIs que tem acontecido no seu laboratório. Como é que isso tem acontecido? Como é que iniciou esse projeto de fabricação? Quais EPIs que vocês têm feito? Legal. Bom, a questão dos dados foi quando eu estava em casa e me incomodou muito a mídia, né? E a forma como as pessoas estavam, a mídia particularmente, estava tratando os dados. A outra coisa que a gente faz no laboratório, no nosso dia a dia, além da análise de dados, é desenvolvimento de sistemas, né? Então, particularmente, a gente trabalha com ótica no nosso laboratório e nós temos uma quantidade muito grande de equipamentos e, particularmente, uma impressora 3D que a gente comprou para fabricar e moldar os sensores que a gente acaba colocando na cabeça dos pacientes para poder fazer medidas, né? E também por trabalhar numa proximidade muito grande com médicos, né, naturalmente na minha área, eu acabo acompanhando mais de perto todo o sofrimento e as angústias deles e tudo que vem acontecendo dentro dos hospitais, né? Então, isso basicamente fez com que a gente se interessasse naturalmente por esse problema e procurasse formas de ajudar, né? E aí, rapidamente, o que a gente viu foi que no mundo inteiro, né, e aí, de novo, acho que a gente teve a
não sei se sorte, mas a vantagem de serem, talvez, né, estar por último nessa pandemia que começou lá na Ásia. Então, vários locais divulgaram projetos abertos de fabricação de máscaras, diferentes tipos de máscaras, né, de proteção, particularmente para os hospitais. E quando a gente percebeu que os hospitais também ficariam sem EPIs, a gente acabou trabalhando nessa forma. Bom, a gente consegue imprimir isso a partir dos modelos que a Espanha e a Itália divulgaram na internet, né, que pessoas profissionais da Espanha e da Itália divulgaram na internet. Então, rapidamente, eu tenho 2 alunos, um de graduação, outro de pós, que se interessaram e que trabalham no dia a dia da máquina, da impressora 3D, se interessaram em modificar esse projeto para uma realidade mais próxima da gente, em tentar diminuir o tempo de fabricação também, sem perder a qualidade. Conseguiram fazer isso num prazo, né, relativamente curto, e aí com isso eu falei, bom, acho que a gente pode começar a imprimir isso. Imediatamente, 2 outros colegas do Instituto de Física, lá da Unicamp, que também têm familiaridade com impressora 3D e têm impressora 3D, se prontificaram a ajudar na fabricação desse material, né? Então, nós formamos, na verdade, um grupo ali, composto pelos meus 2 alunos, eu e mais 2 colegas, professores do Instituto de Física, e outros 2 técnicos do Instituto de Física, que têm ajudado a fabricar esses materiais e paralelizado, né, esse processo de fabricação de máscaras. Então, uma vez que a gente começou a fazer isso, a gente começou a fornecer essas máscaras para o Hospital das Clínicas da Unicamp, né? Enfim, tem feito inclusive hoje. Eu não sei se você está escutando um barulho ao fundo. Se você é a impressora 3D, a gente acabou retirando a impressora 3D para evitar essa movimentação, né, e ficarmos em casa. Então, a gente acabou retirando a impressora 3D do laboratório. Eu trouxe a impressora 3D aqui para casa e ela tem ficado de noite aqui em casa, imprimindo diferentes modelos, né? Olha, muito legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu te mostro. Esses são os principais modelos que a gente tem impresso, né? Então, essa é uma máscara que você consegue, né, colocar para proteger. Ela é uma máscara similar à N95, né? Então, o que a gente faz é imprimir todo o modelo. O fio vai dentro da máscara. Você pode colocar 1 ou 2 camadas, dependendo do que você está usando como filtro. E, por fim, você pode lacrar isso aqui. Então, isso veda bastante. Principalmente o filtro que você usa, né? Acaba vedando. A gente acabou comprando esse material na indústria brasileira. E tem fabricado as máscaras, né? A gente coloca, uma vez feita a impressão 3D, a gente coloca o elástico, coloca o filtro e manda para o hospital, né? E outro material que a gente tem impresso são os famosos face shields, como eles chamam, né? Então, basicamente, a gente imprime o modelo em 3D, usa elásticos, né? E a gente comprou PVC para proteger. Então, esse é aquele modelo que você consegue colocar facilmente na testa, né? Proteger. Basicamente, são os 2 protótipos que a gente tem feito e tem alimentado os profissionais do hospital, das clínicas aqui da Unicamp. Uma tentativa de dar um pouquinho mais de segurança, né? Já que eles têm que ficar lá na linha de frente. Nesse momento, faltam materiais, né? Nossa, muito legal. Tem alguma outra coisa assim que eu deixei de perguntar que você gostaria de acrescentar? Acho que não. Ponto de vista de dados. É isso. Não lembro de nada mais. Então, professor Rickson, do IFGW da Unicamp, Instituto de Física, muito obrigado pela entrevista em nome da SBF. Agradeço. Estou aqui. Deixa eu parar aqui.